E hoje o terceiro assunto é discipulado. Discipulado bíblico, né? Mas o que é discipulado? É o ensinamento da palavra, é o ensinamento através de ações, né, de exemplo de vida. Mas o nosso foco hoje aqui é o ensinamento bíblico. Antes disso, eu quero lançar uma pergunta para vocês. Mas vocês vão só responder no final, viu, gente? Se vocês pudessem dar uma nota, se darem uma nota de 1 a 10 para leitura e estudo da Bíblia em 2022, não responda. No final, só no final, viu? Fique aí contando aí, analisando. Discipulado, essa palavra não tem na Bíblia, mas tem discípulo. E discipulado vem da palavra discípulo, que Jesus citou no Novo Testamento. Está lá no Novo Testamento, a palavra discípulo. Mas mesmo não estando no Velho Testamento, nós identificamos ações, atitudes, que é mesma coisa de discípulo, não é verdade? Nós temos Josué, que foi discípulo de quem? De Moisés. Eliseu, discípulo de Elias, né? Ruth, discípulo de Noemi. Mas vamos sair um pouquinho do discipulado bíblico para a gente entender melhor o que é um discipulado. Nós desde que nascemos, nós somos discipulados por alguém. Ninguém nasce sabendo de nada, não sabe nem andar, né? Então, nosso primeiro mestre são nossos pais. E ensina a andar, ensina a falar. E quando nós nascemos, bebezinho, a gente depende 100% dos pais. Esté que diga, cadê Estezinha? Olha onde a pastora Raquel e o pastor Miller fica lá no fundo. Antes de Estezinha, eles ficavam aqui na frente. Agora, o cuidado que eles têm com a criança, com o bebezinho, eles ficam lá no fundo devido ao ar-condicionado, devido o som mais alto. E são os cuidados que os pais têm com um bebê que acabou de nascer. E no novo convertido é a mesma coisa. Quando a gente vem para Jesus, uma pessoa se converte, é um bebezinho que acabou de nascer, precisa de cuidados, precisa de ser orientado, precisa de ser acompanhado. Aí depois dos pais, a gente cresce, depois do bebezinho, a gente cresce mais um pouco, né? Os pais nos ensinam, nos apoiam, nos acompanham a andar, a sentar, a engatear, a andar, e logo mais vamos para a escola. Então, nosso segundo mestre são os professores. Aí é um período maior, né, de aprendizado. Nós vamos ser alfabetizado, depois vão ensinar história, geografia, matemática, depois vem a faculdade, e depois a gente continua estudando, vem o mestrado, né, vem a pós-graduação, e na nossa vida espiritual não é diferente. A gente nunca pode parar de estudar, de aprender alguma coisa. Aí vem o trabalho. No trabalho também é a mesma coisa. Quando a gente entra numa empresa nova, nós precisamos ser orientados como são as regras dessa empresa, como é que funciona. Nós temos a nossa profissão, mas as regras, as normas da empresa a gente não conhece. Alguém tem que nos informar e nos orientar e nos acompanhar nos primeiros dias, nos primeiros meses, quem sabe, né? E nosso tema principal aqui, como eu falei, é o discipulado bíblico. Aí vem a igreja, vem a nossa liderança. Todos nós somos responsáveis pelo um novo convertido, porque se faz o evangelismo, se leva a palavra de Jesus, a pessoa aceita e vem congregar, e nós devemos acompanhar essa pessoa. É uma nova criatura, um bebezinho que acabou de nascer e precisa de toda a nossa atenção. E Jesus começou
o discipulado dele, a discipular os, os discípulos, os primeiros discípulos dele foi logo após a prisão de João Batista. Ele foi batizado, Jesus foi batizado, foi para o monte, foi para o deserto, foi para o monte, foi tentado. E depois, quando João Batista foi preso, aí Jesus começou a buscar os seus discípulos. E os primeiros discípulos de Jesus está lá em Mateus 4, versículo 17 a 22. Vamos ver, né? Olha o que Jesus falou. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: venham comigo e eu vos farei pescadores de gente. Outras tradições dizem pescadores de homens, né? Mas é a mesma coisa. Então, eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Aí começou o ministério de Jesus. Ele foi seguindo e fazendo novos discípulos, e muita gente acompanhava os sermões que Jesus pregava nas montanhas, os milagres. Os discípulos seguiam Jesus o tempo todo, e Jesus ali ensinando. Ensinando com a palavra, ensinando com atitude. Ensinar, e os discípulos aprendendo o tempo todo. Foram 3 anos de discipulado. 3 anos de discípulos acompanhando Jesus. E quando Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou, ele voltou e deu uma ordem aos seus discípulos, que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até que a consumação do mundo. Essa foi uma ordem que foi dada há mais de 2.000 anos atrás. E esta ordem vai continuar. Chegou aqui até nós e não podemos segurar. Temos que continuar cumprindo a ordem, fazendo novos discípulos. Esse é o nosso papel. Se sabe muito, ensina muito. Se sabe pouco, ensina o que sabe, mas não podemos ficar parados. Esse é o papel do discipulador. E o papel de discípulo é aprender. Nós somos todos discípulos. Enquanto a gente vem aqui na Terra, nós estaremos aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, como viver o Evangelho de Deus. E qual é o objetivo do discipulado? É preparar as pessoas, é fortalecer na fé, é trazer o conhecimento da Bíblia, é acompanhar, é ajudar a pessoa a caminhar no Evangelho, não deixar o novo convertido, não deixar os irmãos andarem sozinhos, porque nós somos uma família, somos irmãos e precisamos apoiar uns aos outros, ouvir, ouvir. Tem pessoas que só basta a gente ouvir, que já é o suficiente. Tem pessoas que vão precisar de oração, outros de ajuda mesmo. E este é o papel do discipulado, é esse, discipulador é esse, é acompanhar aquelas pessoas que foram determinadas, porque isso vai acontecer dentro da disciplina da nossa congregação. O bispo depois vai falar como é que isso funciona, né? Mas é mais ou menos isso. Ensinar também através do nosso testemunho de vida.
Porque uma criança quando nasce, ela observa tudo e ela aprende mais com nossas atitudes do que com as palavras que a gente fala. Copia tudo. E na nossa vida espiritual também é a mesma coisa. Quem está à frente, quem está há mais tempo andando no Evangelho, que conhece mais um pouco, as pessoas que estão chegando, eles se espelham em nós. Então, é uma responsabilidade muito grande da gente viver, viver o que a palavra de Deus. Para isso, a gente precisa aprender, estudar a Bíblia. A Bíblia é um manual de vida. Ele dá lá duas opções, dois caminhos: o caminho que nós devemos seguir e o caminho que nós não devemos seguir. Está tudo lá bem explicado. E nós, como discípulos de Jesus, nós devemos seguir trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou e que ensinou seus discípulos. Por quê? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, dá um exemplo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, mas se acende, pode deixar, pode passar, deixa aí. Mas se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, não se acende, né? Nem se acende. E se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, o nosso proceder, o nosso caminhar, ilumina todos que estão ao nosso redor. Nós somos espelho. As pessoas copiam nossas atitudes, copiam nossa maneira de viver. Quando fala assim, não se esconde uma cidade que se constrói sobre um monte. Eu morei no interior até os 10 anos. E os fazendeiros costumavam fazer a sede da fazenda num lugar bem alto, que de longe se via, né? Aquele casarão enorme com aquela varanda ao redor de toda a casa. Então, de longe se sabia que ali, onde morava o dono daquelas terras ao redor, não tinha como ele se esconder. E assim é o crente. Onde ele está, ele é visto, ele é destacado. Nós não precisamos nem falar muito, porque nós somos luz e as pessoas identificam através da nossa conduta que nós somos discípulos de Jesus. Ou deveríamos ser assim, né? Eu me garanto que eu busco, sim, não que eu seja perfeita, né? Todos nós somos falhos, mas nós buscamos ser luz para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, ninguém nasce pronto. Nós temos que aprender com alguém, tem que existir alguém para nos ensinar, para nos orientar. Como é viver o evangelho? Como é o comportamento de um evangélico, de um discípulo de Jesus? Tudo isso pode ser ensinado porque está na Bíblia. Através da Bíblia, nós aprendemos a vivenciar o evangelho de Jesus. E como pode ser feito isso? É fácil, é só cumprir a ordem que Jesus mandou, empenhando o trabalho com seriedade, aprendendo e ensinando. Nós precisamos também nos aproximar mais um do outro. Não, assim,
chegar depois que a reunião começou. Claro que tem uma situação ou outra que acontece, mas o ideal para nós, aqui da nossa congregação, que não é tão grande, que tal a gente chegar meia hora antes para a gente conversar com nossos irmãos, estreitar nossos laços de amizade? Isso é a maneira de discipular, que é através da comunhão, do acompanhamento. Então, o que é discipular? É ensinar aquilo que a gente sabe, aprendeu. Ah, mas eu não sei quase nada. Mas sabe alguma coisa? Ensine aquele que sabe menos que você. Isso vai fortalecer a nossa congregação. Tem evangelizar é lá fora. Nós saímos para evangelizar em campo, mas depois que nós estamos aqui dentro, nós precisamos nos fortalecer, precisamos fortalecer uns aos outros. E isso se faz através do discipulado. Como eu falei, nós somos sal, nós somos luz. Qual é a função do sal? É conservar o alimento, não deixar que ele se estrague, né? E também dar sabor à comida. Né, Araci? Araci sabe bem disso, né? Então, nós, como sal da terra, nós precisamos buscar conservar a vida dos nossos irmãos. Tem um irmão precisando de um apoio, de, de uma ajuda, a gente fica junto. Aconselhamento, tudo isso o bispo depois vai explicar como é que vai ser dividido essas funções. Mas todos nós precisamos ser discipulados e muitos de nós podemos ser discipuladores. É um caminho de ida e volta, né? Nós ensinamos e nós aprendemos, e nós aprendemos e nós ensinamos. Quando se fala em discipular, quando se fala em discipular, ensinar alguém, a gente pensa logo assim num grupo só de leitura. É importante. A leitura da Bíblia, o ensinamento através da Bíblia, fazer estudo, fazer questionário, responder, tirar dúvida. Mas também a gente acompanhar nossos irmãos fora da igreja. Ligar. Meu irmão, como é que você está? Está precisando de ajuda, precisando de oração? Como é que está a sua vida? Como é que está sua casa, sua família? Tudo em paz? E ouvir, se dispor a ouvir aquela pessoa que tem um problema que muitas vezes a gente tem uma situação que a gente não se sente à vontade para falar com o nosso parente, né? Mas a gente pode, com o nosso irmão da igreja, a gente se sente mais à vontade de desabafar, de falar. E aí, essa é uma das funções do discipulado. Quando nós começamos aqui, eu fiz uma pergunta, não foi? A nota de 1 a 10, mas não responda ainda não. Vamos mais um desafio. Depois que a gente lê esse versículo, aí vocês podem se responder. Não é para responder para a gente, não é responder para cada um de nós. Cada um responder para si. Por favor, Apocalipse 13, versículo 1. Vamos ver se todo mundo está aí com a Bíblia na ponta da língua. Olha só. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Vocês entenderam? Então, baseado no que na resposta de vocês, podem se darem a nota de 1 a 10 sobre leitura, estudo e conhecimento da Bíblia nesse ano de 2022. Eu vou falar por mim, eu não chego nem a 5.
eu preciso muito aprender. Eu preciso muito que alguém que saiba mais do que eu me ensine. Nós vamos, a partir de quando? Bispo de janeiro, né? Nós vamos, a partir de janeiro, nós vamos ter essa oportunidade. E eu passo agora para o bispo para ele complementar, porque aqui foi só uma pequena amostra do que é o discipulado. Boa noite, irmãos. Paz e graça seja multiplicada na sua vida. Amém. Quem gosta de chegar atrasado nos cultos aqui? Levanta a mão. Não vai levantar, né? Hoje eu cheguei atrasado, estava fazendo prova, gente. Começou 1h da tarde. Foi até 5h30 e lotado de carro para sair de lá foi difícil. Lá na paralela, na Unijorge hoje. Hoje era a prova do ENAD. Conclusão de curso, né? E aí, então, de 4 em 4 anos, faz-se a prova para ver como é que está a faculdade. Então, é hora do aluno, se ele quiser vingar, é nessa hora, né? Ajunta os alunos todos e faz um motim e fala, vamos entregar a prova sem nada, em branco. Logicamente, o que acontece com a faculdade? É reprovada pelo MEC. É desse jeito. Eu me lembro quando saiu lá questão de fazer a prova, teve um punhado de alunos falando, eu vou zerar a prova, vou zerar a prova e tal, aquele negócio todo. E você? Eu falei, eu vou tirar 10, se ela deixar, eu tiro 10. Mas por quê? Falei, porque o meu problema é eu e eu, não é eu com a faculdade. A faculdade, ela não é perfeita, eu também não sou. Então, e a faculdade, as dificuldades que ela tem, eu encaixo nela. Eu tô lá para resolver os meus problemas, que é aprender e pronto. E aí terminou e domingo, a sexta-feira passada, agora terminaram também minhas provas, né? Acabou as provas todas. Agora, se acabou as provas, vem a próxima fase agora, que terça-feira eu vou ajustar com a professora, que dia que eu vou defender o abençoado TCC, que é a maravilhosa, né? Já está aprovado lá, o script está aprovado, agora vamos ver como é que vai sair. E inventaram um negócio, viu, Jane, agora? Porque tem que pegar agora o TCC, fazer 3 cópias todo para entregar encadernado e tem que gravar o TCC todo agora num disquete, ou seja, num CD para enviar para eles. Tem que gravar. Você aguenta um negócio desse? Você tem que inventar esse tipo de coisa. E a Bispa Cleudia chega de Goiânia amanhã, tá, gente? Então ela chega amanhã, tá para Goiânia, aliás, tá lá em São Luís dos Montes Belos, na casa dos pais dela lá, que já são idosos. Ela está procurando em vê-los mais vezes, porque a idade chega, qualquer hora, né? Pode ser chamado. Não é que há desejo, mas, infelizmente, pode ser chamado. E continuando, então, com o nosso assunto aqui sobre discipulado, o pastor Eunice começou a falar, além da questão toda do ensino, e é muito importante que ela frisou, porque há 2 tipos de ensino, na questão dos pais, na questão dos professores e na questão de nós, pastores e dos discipuladores. Qual o evangelho que fica no coração dos filhos? O que eles ouvem seus pais pregando ou que veem seus pais praticando? O que você acha? Hã? Exemplo, olha o pai discipulador aqui. Não grite com a sua irmã. Já viu algum pai falar isso? Não grite com a sua irmã. E aí a esposa chega e fala, nós vamos... Para que você quer saber? Adivinha qual é o evangelho que fica? Por que é que você está gritando com a sua irmã? Eu vi você gritando com a mamãe. Então, você, pai, que adora gritar com a sua esposa, pode ficar tranquilo que daqui a um tempo seu filho está gritando com você.
Ah, mas se ele gritar comigo, eu arrumo a mão na cara dele. E ele vai e arruma a mão na cara do coleguinha. Ó, o discipulado. Então, seu filho vai ser um ótimo discípulo. Ó, pai, fulano está querendo falar. Manda dizer que eu não. Fala para ele que eu não estou. O que o pai está ensinando? Que pode o quê? Pode ficar tranquilo que o discipulador está ensinando o menino. E aí tem aqueles meninos que é sem vergonha, falam assim, papai mandou dizer que ele não está. Ótimo, deixa, passou vergonha. Então tá aí. Aí depois vem os professores. O professor chega, ele chega claramente, coloca as normas e as regras e tudo. Aí quando chega na hora de ensinar, não ensina, não é sério, está o tempo inteiro de atestado, não dá aula. Adivinha o que ele está ensinando para o aluno? Que ele é relaxado. Então eu posso ser relaxado que eu vou me dar bem na vida também. E nós, os pastores e os discipuladores, lembre-se, você está sempre sendo visto e sempre sendo julgado. Nós, pastores e discipuladores, não se engane, as pessoas estão sempre nos observando. Observa o nosso comportamento, observa o modo como vestimos, observa o modo como agimos, observa o modo como nós falamos, observa como nós reagimos diante das provas que nós passamos. Eles estão sempre nos observando, sempre olhando. Então, o ensino começa com o ensino didático e depois com o ensino da própria vida. Da própria vida. Mas, além disso, um discipulador ele faz um trabalho tremendo, que é o quê? Abre comigo, por favor, lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Aliás, Êxodo, capítulo 18, versículo 14. Vendo, pois, quem, gente? Leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3 e... O sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse, que é isso que faz ao povo, rapaz? Por que te assenta só e todo o povo está em pé diante de ti, desde manhã até o pôr do sol? Continue, por favor. Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Continue. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. Continue. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é boa a maneira como você está fazendo. Continue. Sem dúvida, você vai desfalecer, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer esse trabalho. Ouve-me, pois, as minhas palavras e eu o quê? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ouve, pois, as minhas palavras e eu o quê? Aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus e leva as suas causas a Deus. Continue agora. Ensina-lhe os estatutos e as leis para que lhes faça saber o caminho que deve andar e a obra em que deve fazer. Volta agora no versículo anterior, por favor. Então, um discipulador, além dele ensinar a maneira didática da palavra, ele ensina com a própria vida. Segundo, um discipulador é um conselheiro. Ah, mas se conselho fosse bom, o que a gente fazia? Vendia, não é? Vendia conselhos. Deixa eu ser claro com você. Muitas vezes, os conselhos que outros dão podem ser conselhos vazios. Mas os conselhos do discipulador, as pessoas quando vêm a nós, eles não vêm a mim, isso eu já tenho certeza absoluta, por causa dos meus olhos azuis. Pode ter certeza. Eles vêm a mim porque acham, pensam, sentem que Deus está comigo. Logo, quando eles vêm e contam o seu assunto, conta o seu problema,
conta a sua dificuldade, eles estão buscando claramente um conselho que vem de Deus para aquela situação. E olha quem estava aconselhando aqui, o sogro. E o sogro estava aconselhando, olha para cá, igreja, preste atenção. O sogro estava aconselhando quem? Quem, gente? Você está falando Moisés como se fosse Moisés, o Moisésinho ali. Fica em pé aí, Moisésinho. Fica em pé, Moisésinho. Gente, nós não estamos falando do nosso Moisésinho. Nós estamos falando do Moisés. O cara do Velho Testamento. Ele e Elias. Gente, a unção que o camarada tinha, a graça, como ele fez, como ele trabalhou, todo o ministério dele é algo tremendo. E ele era íntimo com Deus. As pragas que vieram sobre o Egito veio através dele. Ele foi usado para abrir o Mar Vermelho. Ele foi usado para alimentar com comida que caía do céu, chamado maná. Exatamente para 600 mil homens e 18 mil mulheres, ou seja, 1.800.000 mulheres, fora os meninos. O grande Moisés aqui já tinha tirado o povo do Egito. E aqui já estava comendo já o maná. O grande Moisés precisou de conselho. Quanto mais eu e você. Por isso, o discipulador, ele é responsável por trazer conselhos que venham de Deus para o seu discípulo. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Agora, olha o tamanho da responsabilidade. Porque não são conselhos meus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, mas é o que a palavra de Deus diz. Por isso que eu tenho um hábito, eu desenvolvi um hábito há muito tempo. Toda pessoa que vem a mim e pede um conselho, eu entendi bem o que ela disse, entendi bem as suas colocações, entendi bem as suas demandas, mas à medida que eu estou ouvindo a respeito das demandas dela, imediatamente eu estou buscando na palavra de Deus aqui, pego lá a memória de longo prazo a respeito da Bíblia, traga ela aqui para memória de trabalho e eu começo a pensar que texto se encaixa na necessidade dessa pessoa. Qual livro? Qual capítulo? Qual versículo? E à medida que a pessoa, por isso a importância do discipulador conhecer bem a Bíblia. Então, quando a pessoa senta aqui e ela vai falando, eu fico pensando o que poderia ser dito. Quando ela termina, e aí imediatamente o Espírito Santo vem, e isso a palavra de Deus diz no capítulo 14, versículo 26. Olha o que está escrito ali, por favor. João, capítulo 14, versículo 26. Olha o que diz aqui. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, primeiro, me ensinará. Segundo, me fará lembrar de tudo que ele me disse. Então, o Espírito Santo, à medida que eu leio a Bíblia, o Espírito Santo me ensina sobre a problemática da vida. Sobre as questões da vida. Aí depois, quando uma pessoa chega e conta e fala da sua demanda, ele me faz lembrar de um texto que se encaixa na necessidade. Então eu abro a Bíblia e falo para o meu irmão, olha o que a Bíblia diz a respeito dessa sua demanda. E aí então eu vou tecer o meu aconselhamento, o meu conselho em cima do que a Bíblia diz, porque a palavra de Deus diz que o Senhor vela pelo cumprimento da sua o quê? Palavra. Por isso, conselhos que se você dá para uma pessoa, que você entrega para uma pessoa dentro da palavra, não tem como dar errado, porque o próprio Deus se responsabiliza por cumprir aquilo que foi dito. Quando estão entendendo, diga aleluia. Então, um conselheiro, ele é responsável não só para ensinar com a vida e com o exemplo, mas ele é responsável pelo aconselhamento do discípulo. Quantos entenderam, diga aleluia. Outro ponto que é de extrema importância. Olha comigo, por favor, no livro de Êxodo, versículo 17, capítulo 17, versículo 10. Êxodo, capítulo
17. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e a peleja contra Amaleque, e foi pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo. Olha para você ver, rapaz, eu fico bobo de ver como esse pessoal tem que mudar as palavras. No cume, gente, do monte, aí tem que colocar cimo. Aí o outro fala assim, o que é cimo? É cume. Não era mais fácil colocar cume? Mas tem que colocar cimo, só para dizer que colocou um português rebuscado para você ir no dicionário. Olha, trem bobo, né? Isso aí, gente, não está escrito no original da Bíblia, não. Isso aqui é nada mais nada menos que a editora que editou a Bíblia escreveu isso aqui. Não tem a ver com o que Deus fala. Isso aí é coisa de português mesmo. Continue lá, versículo 11. Quando Moisés levantava as mãos, ou a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Continue agora para você ver. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur, pois, sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado, o outro do outro. Assim ficaram as mãos de Moisés firmes até o pôr do sol. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então, primeiro, o discipulador ensina com a vida e ensina na didática. Segundo, ele faz o aconselhamento. Terceiro, ele ajuda a sustentar a vida daquela pessoa em Cristo Jesus. Ajuda a sustentar as mãos, ajuda a sustentar nos dias difíceis. Porque, gente, não há nenhum texto na Bíblia que diz que aquele discípulo não vai ter demandas que vai ser necessário ele ser sustentado. Passar por dificuldades extremas. Passar por dias difíceis demais. Que a pessoa parece que vai enlouquecer, ou parece que vai morrer, ou parece que é melhor sumir e desaparecer. E muitas vezes, quando essa pessoa está no meio desse redemoinho todo, ela não tem com quem contar, ela olha para a família, não tem com quem contar, olha para amigos, os amigos não têm força espiritual para suportar aquela pressão. Então, quem entra em ação? O discipulador, que é uma pessoa mais madura, que é uma pessoa mais experimentada, que é uma pessoa que tem a unção, a graça e o poder de Deus. E aí, então, aquela pessoa é sustentada naquela dificuldade, entra numa situação de enfermidade. Quer ver? Deixa eu contar aqui um testemunho aqui para você entender. Eu me lembro que certo dia estava em casa, eu tinha chegado em casa, tal, e aí Cleudinha tinha chegado também. Aí de repente o esposo de Rosélias, cadê Rosélias? Está aqui. Ele liga para mim e fala, bispo, e ele chama Rosélia de Rosinha. Vamos dar uma salva de palmas para Rosinha, gente? Rosinha está internada lá no São Rafael. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele foi e falou o que aconteceu lá na casa deles. O que aconteceu na casa deles, e imediatamente ele chamou a SAMU, pegaram com a SAMU e levou para o São Rafael. E aí, então, ele falou na mesma hora, falei, Cleudinha, vamos lá, nós precisamos estar junto com eles. E fomos para o hospital. Aí, chegando lá, ele já tinha um tempo bom que estava lá e tal. Aí eu falei com ele, faz um negócio. Como é que você vai fazer? Não, eu vou passar a noite com ela aqui. Vai, então faz um negócio. Deixa que eu e Cleudia ficamos aqui, enquanto você vai em casa, toma um banho, toma um lanche, que ele já estava lá há muito tempo, e nós ficamos aqui. Aí simplesmente aconteceu que nós fomos e ficamos lá com ela, ali, com Rosinha, ou Rosélia, goiana do pé rachado, comedor de piqui, da minha ex-terra, né? Da nossa ex-terra, né, Rosinha? A nossa terra hoje é Bahia, é Salvador, né? Não tem esse negócio de Goiás mais, não. E aí, então, fiquei ali, ficamos ali,
E aí o problema que ela tinha tido lá na casa dela, lá na nossa frente, aconteceu também. E aí imediatamente nós começamos a orar, e Cleide profetizando que aquilo que aconteceu não gerasse... Pode falar o que é, Rosinha? Ela tinha dado convulsão, gente, lá na casa dela. E quando nós estávamos lá no hospital, ela foi, deu uma convulsão, e foi longa a convulsão. E imediatamente, quando ela estava dando e tudo, eu fui, peguei, forcei, ela nem lembra, forcei a boca dela e tudo, e puxei a língua para fora e tudo, para não poder, porque normalmente viram a língua e tampa, ou seja, a respiração, as vias aéreas, tampa as vias aéreas e a pessoa não respira. E aí puxamos e tal, passou aquele momento ali, e quando se tem convulsão do nível que ela tinha, imediatamente a gente já sabe, vai ter sequelas. Vai ter sequelas do sistema nervoso central. Sério isso. E aí, quando a médica veio, mandamos chamar, veio, nós falamos, olha, isso aí vai ter sérios problemas. Vai ter sérios problemas. Eu falei, foi ótimo a gente estar aqui. Que a partir dali, Selene nem tinha chegado, eu e Cleide, nós ajoelhamos ali e começamos a orar. Não vai ter sequela, não vai ter nada, não vai ter nada. Nós profetizamos, e aí fez todo o aparato que tinha que fazer. E aí, não deu nada. Não teve sequela, está perfeita hoje, né? Traquejada. Só que aconteceu que Rosélias, ela não tem parentes de parentela dela aqui em Goiás, aqui em Salvador. Não tem parentes. E ela tinha que ficar internada. E o marido precisava também fazer as coisas deles. E aí nós ajustamos que ele ficaria à noite. E aí eu montei lá claramente um momento para a gente passar o tempo ali. Eu lembro que Rizomar foi, não foi, Riso? Rizomar foi, Deusdete, né? Também estava lá. Quem mais estava? Hã? Isso. E aí então nós revezarmos. E eu ia para lá, eu falava o seguinte, ia lá substituir ou a Deusdete, ou Rizomar, pode ir que agora eu vou passar a tarde toda aqui, entrava meio-dia, passava a tarde toda lá com Rosélia, orando, ministrando, lendo, ali com ela, ali naquele momento todo de fragilidade dela. Porque é uma discípula amada. Era discípula amada que alguém precisava sustentar as mãos dela. Alguém precisava levantar a fé. Alguém precisava estar com ela no momento difícil, no momento de inferno que ela estava passando. É para isso que o discipulador serve também. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Estava lá sustentando as mãos. Tem outros que não é preciso você passar com ele no hospital. Mas você está ligando para a pessoa, está orando com a pessoa, você está ministrando com a pessoa. Eu me lembro, dona Cornélia, né? Ficou internada. Primeiro foi a filha, depois recebeu alta e a mãe. Ficou ali e não podia levar, ela não podia levar o celular, e eu não conseguia falar com ela. E aí então, quando deu certo ali, aí o pastor Miller estava lá e tudo, eu falei, Miller, vamos fazer uma live aí, eu e a dona Cornélia agora. Fica em pé, dona Cornélia. Onde está o charme? Onde está o charme? Hã? Não, olha para mim, aqui ó, o charme. Só eu e ela. Só no charme, né? Nós dois somos cabelo branco daqui. Então, ela estava ali, e aí nós fizemos uma live lá, eu, pastor Miller e ela, e nós fomos conversando e tudo. Isso é sustentar as mãos. Quando estão entendendo, diga aleluia. O discipulador, ele ensina, mas o discipulador faz o que também, gente? Aconselha, e o discipulador o quê? Sustenta. No dia difícil. Por isso que você tem um discipulador. Mais um fundamento aí, que é de extrema importância, por favor. Olha comigo, por favor, Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. Aliás, vamos ver o versículo 9 primeiro.
melhor é serem 2 do que 1, porque ter melhor paga o seu trabalho. Continue. Porque se caírem, levanta o companheiro. Aí, porém, quem estiver só, pois caindo não haverá quem levante. O discipulador, ele é responsável por trabalhar para que o seu discípulo não caia. Mas se porventura o discípulo cair, ele vai fazer o quê? Vai ajudá-lo a colocar-se de pé. Vai ajudar a se levantar. E vou te dizer mais. E principalmente quando cai em coisas morais. Coisas que mexem com a moralidade da pessoa. E é interessante que muitas vezes, quando a pessoa faz alguma coisa errada, gente, a nossa igreja até que não é assim, espero que não seja assim nunca. É muita gente jogando pedra naquela pessoa que deslizou, naquela pessoa que infelizmente teve um erro na sua área moral. Mas o discipulador, ele está lá para fazer o quê? Proteger aquela ovelha das pedradas que querem dar nela. Guardar aquela ovelha e ajudá-la a se levantar, ajudá-la a se colocar de pé. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Ai, porém, de quem estiver sozinho. Caindo, não haverá o quê? Quem levante. Por isso, é de extrema importância que você tenha um discipulador. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então vamos colocar de pé. E eu quero avisar que nós já estamos ajustando já nosso material de apostilas. E aí nós vamos, a partir de janeiro, vamos separar a igreja por áreas. E aí, todas as pessoas aqui terão um casal, vai ter pessoas que vão te discipular. Vai te ensinar, vai sustentar suas mãos, vai te levantar se for preciso, mas vai fazer o seu aconselhamento, vai trazer direção para a sua vida. Então, isso vai acontecer para quê? Para que você tenha maior proteção e também possibilidade de crescer em Jesus Cristo. Quantos querem isso para a sua vida? Diga aleluia. Então, levantem suas mãos comigo e fala, Senhor Jesus, mais forte, fala, Senhor Jesus, nesta noite, eu digo ao Senhor, que a mão do Senhor venha sobre mim, esteja sobre mim, e eu te peço, de todo o meu coração, ó meu Deus, que eu tenha o coração aberto para ter um discipulador que irá me ajudar nas minhas lutas, batalhas. Ah, meu Pai, na problemática da minha vida, me ajuda, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Podeis